elevados, porque nós estamos diante do Rei dos Reis e precisamos estar puros diante de Ti. Purifica nossos ouvidos, purifica nossos olhos, nossa atenção, Pai, para que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos ontem, nós iríamos hoje estudar um pouco sobre o capítulo 23. O capítulo 23 é um capítulo que ele é destinado a alguém ou a algum grupo. Não é aquele capítulo que foi feito ou escrito ou falado para muitas pessoas, mas para um grupo especial. E na minha Bíblia, logo no capítulo 1, no capítulo 23, versículo 1, diz o seguinte: Mateus 23, capítulo 23, versículo 1. Já o primeiro texto, eu estaremos vendo nesse momento 1 e 2, já diz o que Jesus está querendo dizer, ou para quem ele gostaria de dizer tal mensagem. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Verso 3. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. E nós estaremos estudando e lendo alguns outros versículos onde Jesus Cristo proferiu ali 7 ais contra os doutores da lei e também contra os fariseus. E é interessante notar que em todos os finais de frase que nós estaremos vendo aqui, ele sempre diz aos doutores da lei e aos fariseus hipócritas. E o versículo 3 nos fala por que Jesus chamava esses grupos de hipócritas. Porque eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Então o conselho de Jesus para os seus discípulos, para as pessoas que o acompanhavam era: os fariseus, os doutores da lei têm autoridade para instruí-los sobre a lei de Moisés. É interessante esse versículo. Por que Jesus fez questão de frisar a lei de Moisés e por que ele não falou somente lei? Ontem nós descobrimos aqui, ou pelo menos reafirmamos, que existem ou existiam 2 tipos de leis. Elas são distintas. Uma era chamada de a lei de Deus ou a lei moral, e a outra era aceita como a lei de Moisés, a lei cerimonial. Nós vimos que elas eram distintas, não foi isso que nós estudamos ontem? Uma é eterna, a lei de Deus, a lei moral. A outra, a lei de Moisés, a lei cerimonial, tinha um objetivo, uma finalidade, tinha um cumprimento de profecia. Então ela era limitada, ela era para um tempo determinado. Ela iria ser cravada na cruz, como nós vemos no texto de ontem. Mas o interessante é que quando ele falou sobre os fariseus e sobre os nossos amigos doutores da lei, ele disse: eles têm autoridades para explicar sobre a lei de Moisés. E Jesus estava querendo dizer naquele momento que sobre a lei de Moisés eles eram feras, conheciam tudo, mas não conheciam nada sobre a lei de Deus. Porque o primeiro mandamento, ou a essência do mandamento de Deus, se resume no amor. E eles não tinham amor para com o seu próximo, só tinham amor para com sua autoposição. E aqui nós vemos um Cristo, o Filho de Deus vivo, trazendo uma mensagem especial para 2 grupos. Quem eram esses 2 grupos? Acabei de falar aqui: doutores da lei ou mestres da lei, e para os fariseus. É interessante notar, irmãos, que estes 2 textos, esse texto que nós estaremos vendo daqui a pouco, eles eram direcionados para esses 2 grupos. Esse capítulo inteiro foi direcionado para esses 2 grupos.
E nesse capítulo, o Filho de Deus está reprovando as atitudes destes dois grupos. E é interessante notar que ao reprovar esses dois grupos, eu vejo duas coisas distintas. Uma, eles, os doutores da lei e os fariseus, eles tinham uma visão de si mesmos. Eles se achavam poderosos, inteligentes, sábios, guardadores da lei de Deus, homens de Deus. Eles se achavam como se fossem os representantes da verdade de Deus aqui na terra. Mas a visão de Jesus era diferente. Isso nos chama a atenção até mesmo para o nosso dia a dia. Hoje em dia, principalmente quando você vai a uma empresa e você busca um emprego, ou até mesmo em algumas conferências de casais, é feita uma dinâmica interessante. Separam-se as pessoas e colocam ali o seu nome. O que você acha que você é? Aí você começa a colocar: eu sou criativo, eu sou paciente. E você vai colocando no papel aquilo que você acha que você é. E depois é feita outra dinâmica, porque isso passa a oportunidade para o vizinho, para o seu companheiro de trabalho, ou até mesmo para o seu cônjuge, para agora você vai escrever o que você acha daquela pessoa. E o interessante, irmãos, é que quando nós vemos, eu vou tentar ser mais claro, o esposo, por exemplo, escreve o que ele acha que ele é. Aí quando é colocado ao inverso, agora você, esposa, vai escrever o que você acha que o seu esposo é, o que você vê, o que o seu esposo é para você. Parece que as coisas não são iguais. Às vezes o esposo acha que ele é paciente, mas a esposa já tem uma outra visão dele. Então aqui vai uma primeira lição: nem tudo que você pensa que você realmente é. As pessoas podem ter uma outra impressão de você. E no texto, ou no âmbito espiritual, que é o que nós estaremos estudando aqui, o que importa na realidade é o que Jesus acha que você é. Você pode achar que é um bom cristão. Você pode achar que você é um excelente, um exímio guardador da lei de Deus. Mas você já parou para se perguntar, ou até mesmo para perguntar para Deus o que Ele acha de você? Se realmente Ele tem essa mesma visão que você tem a seu respeito? Você que acha que é um excelente adventista do sétimo dia? Será que Deus também tem essa visão? Será que Jesus também tem essa visão? Olha que interessante. No âmbito espiritual, quem julga é Deus. Quem falou: ai de vocês, fariseus hipócritas e doutores da lei, foi Jesus, foi o Filho de Deus. Porque Ele é o juiz. Aqui nós precisamos tirar uma outra lição: Ele é o juiz, não somos nós. Nós não temos condição de julgar ninguém. Eu acho que aquele ali é profanador do 8º mandamento. Eu acho que aquele lá não é tão cristão como eu sou. Você não tem essa autoridade, Deus não te concedeu. Quem é o juiz é o nosso eterno Deus, porque Ele é justo. Ele não é pecador. Ele é o nosso Criador, Ele tem esse direito. Sem contar que eu e você estamos na mesma condição, irmãos. Porque não é muito fácil a gente ler esses versículos e também criticar os fariseus e doutores da lei. Mas Romanos 3,23 fala que todos pecaram. Então todos estamos sob a mesma condenação, se Jesus não nos alcançar com o seu sangue. Então aprendam uma primeira coisa aqui: nós não somos juízes de ninguém, mas nós temos a obrigação de aprender algumas lições. E nos textos a seguir, nós estaremos lendo algum aqui, por exemplo, a partir do versículo 13, Mateus 23, a partir dos versículos 13, agora nós estaremos entrando sobre alguns textos, estaremos entrando em alguns textos onde Jesus Cristo chamou a atenção daqueles homens, ou reprovou
você está passeando em algum lugar com alguém que é muito próximo de você e em público alguém chega para você e chama a atenção de alguma coisa errada que você fez, bom ou ruim? Alguns estão indo assim do olho, sabe? Eu tinha um ditado antes de estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor e entender alguns textos. Eu dizia, olha, quer chamar minha atenção, chama no canto e conversa comigo, porque se me chamar a atenção em público, eu mesmo sabendo que eu estou errado, eu vou brigar e não vou aceitar a repreensão. Era um ditado um pouco mundano. Porque se você for ler Apocalipse, a mensagem dita à Laodiceia, no capítulo 3, e aos versículos... versículo 19, fala que ele repreende, ele castiga quem? A quem ele ama. Então, quando o Senhor repreende, ele está dizendo, eu amo você. Quando ele está dizendo, meu querido, não é dessa forma não, vai pelo outro caminho, ele está querendo dizer para você, eu te amo, a vida é diferente, é por isso que eu quero você do meu lado. E esta mini semana de oração está chamando-nos a atenção de algumas coisas, e o Espírito Santo está nos usando para Jesus demonstrar aqui, através das repreensões, o quanto ele ama a igreja de Tanguá. Mas, somente aqueles que aceitarem a repreensão do Senhor é que realmente terão mudança de vida e aceitação do próprio Deus. A repreensão, quando ela é dada por Deus, nós temos que atender. E quando nós passamos para este conceito, nós começamos a entender um pouco o coração de Deus. Ele amava os doutores da lei. Ele amava os fariseus. Porque se ele não tivesse esse amor por esses grupos, ele não repreendia-os. Ele amava aqueles dois grupos. Quem eram esses dois grupos? Os doutores da lei eram exímios eruditos sobre a letra da lei. Eles pertenciam a um estudo profissional da lei de Deus. O seu trabalho abrangia muito a parte teórica. Este grupo de mestres ou doutores da lei, eles foram os responsáveis para a criação da chamada tradição dos anciãos. Isso está escrito em Mateus 15, de 2 a 9. Esses doutores da lei, eles criaram essa tradição, e eles eram aqueles que mais sabiam sobre a lei de Moisés, que se consistia em ordenanças que apontavam para o sacrifício de Cristo. É por isso que Cristo, no início do capítulo, disse, olha, escutem o que eles têm a dizer, façam até o que eles vos digam, mas não façam o que eles façam. E juntando aqui numa linguagem mais conhecida por nós, porque eles pregam aquilo que não vivem. E então Jesus começa a repreendê-los. E nós vamos começar então a ler a palavra de Deus. Por favor, versículo 13 e 14 do capítulo 23. 13, o capítulo 14, assim nós estaremos lendo, mas fazendo algumas considerações. A minha leitura está na linguagem de hoje, mas eu creio que dá para a gente se entender. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. A primeira repreensão dada a estes líderes é que eles não entravam no reino de Deus e não permitia que ninguém entrava. A primeira heresia ou a primeira repreensão, aliás, a primeira repreensão que Deus faz ali àqueles líderes é que eles, primeiro, eles ensinavam sobre Deus, mas eles não amavam a Deus. E aqui vai uma
prega, que é pregador, eu quero dizer para você que gosta de falar de Deus, se você fala e não ama Deus, essa repreensão também é para você. Porque você precisa ensinar sobre Deus, mas você só vai conseguir ensinar sobre Deus se você amar a Deus sobre todas as coisas. A teoria sobre Deus não vai te levar a ter um ensinamento apropriado para os fiéis. Você precisa ter um relacionamento com Deus. É diferente. É diferente eu, por exemplo, estar aqui falando de um assunto que eu estudei. Teoricamente eu posso falar de coisas maravilhosas, mas eu não vou saber o que isso representa na alma, no coração, na vida prática. E a igreja está precisando de líderes que amam. E se eles não amam a Deus, eles também não vão amar os semelhantes. E por isso eles não vão conseguir entrar no reino de Deus. E por isso eles não vão permitir que os outros também entrem. Você conhece algumas pessoas assim? Que ao invés de ajudarem, eles atrapalham? Quando você talvez chega para dar um estudo bíblico para alguém, aí de repente esse alguém ouve e olha para você e fala: Deus me livre de ir para a sua igreja. Aquele fulano, há um tempo atrás, ele me passou a perna. Se ele é desse jeito e você pertence à igreja dele, e ele é bem aceito lá, Deus me livre de pertencer a essa religião. Existem pessoas que pregam divinamente sobre o amor, mas na hora de fazer a prática do amor, pregam sobre a questão de como nós devemos doar os nossos corações, doar as nossas vestes, doar os nossos dinheiros, aplicar em obras beneficentes, sociais, mas na hora dele mesmo tomar a atitude, mas ele ainda faz uma segunda advertência em Mateus 23,15. Mateus 23,15. Mateus 23,14, aliás, fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será ainda pior. Quem era a classe das viúvas naquela ocasião? Vocês se recordam? Não é somente aquelas mulheres que perderam seus maridos, tá? Porque segundo a lei judaica, tais mulheres deveriam ser alimentadas e sustentadas pela igreja. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Mas segundo os princípios judaicos, a igreja se responsabilizava quando acontecia tal coisa. Mas sabe o que esses líderes faziam? Eles, ao invés de ajudarem as viúvas, eles atrapalhavam elas. E ainda para disfarçar a situação, o que eles faziam? Não, o importante é você oferecer longas orações. Existem alguns necessitados entre nós. Você conhece algum necessitado? Esse necessitado, o que ele mais precisa? É de alimento ou é de oração? O que vocês acham? Quando a pessoa chega e não tem um emprego, está desesperadamente precisando de emprego para poder pagar a sua roupa, pagar a sua alimentação, pagar a sua dignidade, ter um transporte, saúde. O que vocês acham que essa pessoa primeiro precisa receber? Oração ou precisa receber a nossa atitude de doar o que temos em abundância? Existem muitos doutores da lei e fariseus na nossa igreja hoje. E para disfarçar a situação de sua hipocrisia, ao invés de alimentar o faminto, vestir o nu, abraçar aquele que precisa, não, ele faz longas e belas orações. A pessoa está morrendo de fome, está precisando ali de arroz, aí ele vai lá, não, eu vou orar e Deus vai te abrir as portas, mas você tem arroz para ajudar essa pessoa.
Você é a resposta de Deus, meus irmãos. Você precisa entender isso. Você é a resposta de Deus aos necessitados. Quando um necessitado chega para você e pede alimento, pede dinheiro, pede comida, pede talvez roupa, ou não pede nada, mas você vê que essa pessoa está precisando, você precisa ser a mão de Deus para resolver esses problemas. Porque quando você se permite usar ao ponto de sanar as necessidades dos necessitados, você também está levando para Ele, através do seu testemunho pessoal, o que Jesus Cristo pode fazer por ela. Se você somente levar a oração, o que você vai receber dessa pessoa é uma indignação, uma revolta muito grande contra você, contra a sua igreja, contra o próprio Deus. Alguns de vocês já passaram fome. Oração ia resolver sua fome. O que vocês acham? Resolve? Precisamos colocar o nosso cristianismo em prática. E Jesus então condenou esses doutores da lei, esses líderes da igreja, que simplesmente oravam, mas não faziam nada por isso. Mas vamos seguir os versos aqui. O verso 16 fala o seguinte: ai de vocês, guias cegos, essas repreensões não são dadas para os membros, são dadas aos líderes. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Você conhece alguém assim? Que se preocupa mais com o templo, a beleza da igreja, a beleza do carro que tem ou da sua casa, do que o templo onde habita o Espírito Santo? Você conhece algum líder assim? Que te trata conforme a sua conta bancária? Se você é uma pessoa que tem uma conta bancária privilegiada, então você recebe um tratamento VIP. Você recebe um tratamento diferenciado. Eu estive visitando um amigo meu, ele trabalha na Satélite, ele vende lanches ali. E é interessante notar que ele casou na igreja, por algum motivo ele acabou se divorciando. Eu aqui não quero entrar no mérito se ele cumpriu a vontade de Deus, se não cumpriu, se foi certo, se foi errado, eu não quero entrar nesse trâmite. Mas quando eu fui conversar com ele, ele estava revoltado e ele me dizia o seguinte: Marcelo, eu não consigo entender por que eu me divorciei e as pessoas estão querendo me proibir de voltar a namorar, de ter um relacionamento, sendo que fulano, ciclano e beltrano da mesma igreja também fizeram a mesma atitude, estão namorando, estão fazendo isso e estão liderando a igreja. Mas eu sei, Marcelo, eu sei, sabe por quê? Porque eu sou pobre. É triste você ouvir uma coisa dessa, né? Principalmente porque Deus não está nem um pouquinho interessado nos seus recursos. Lembra da história do jovem rico? O que Jesus mandou ele fazer com a riqueza dele? Vai ajudar os outros, homem. Pega isso daí, doa para os pobres. Eles estão precisando mais de você, mais do que você. Mas infelizmente existem pessoas que estão mais preocupados com a parte externa, com o esplendor do templo, com a beleza financeira, ou com aquilo que nós podemos oferecer com o coração daquele que realmente ama e adora a Deus e vive em verdade. E mais uma vez, aqui, vemos a repreensão do Senhor dizendo aos líderes: ai de vocês. Mas o texto não para, porque nós vamos ver aqui alguns outros. Nós vamos continuar aqui no versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
pois vocês dão a Deus uma 10ª parte até mesmo da hortelã ou dízimo, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos como os outros, o de serem bondosos e os de serem honestos. Lembram da oração do publicano e do fariseu? Um estava todo orgulhoso, dizendo o que para Deus? Eu glorifico o Senhor porque eu não sou como este. Eu devolvo o dízimo. E aí ele foi listando uma lista de coisas interessantes que são necessárias, mas ele esqueceu da essência da lei de Deus. E a essência da lei de Deus era amar a Deus e amar também o meu próximo. E ele estava ali se colocando numa situação maior. E aqui o próprio Jesus Cristo está dizendo: olha, você precisa sim devolver o dízimo, mas não é mais importante do que você obedecer à lei do Senhor. Não é mais importante do que você ser justo com as pessoas, do que você ser bondoso com as pessoas, do que você ser fiel ao nosso Deus, fiel à lei, fiel aos princípios de amor que estão estabelecidos ali. Existem pessoas que só usam a lei de Deus para condenar. Existem pessoas que só usam as doutrinas da igreja para poder afastar as pessoas. Mas a Bíblia, a lei, as doutrinas da igreja, nada do que foi inspirado de Deus foi feito para trazer condenação. Pelo contrário, foi feito para trazer o pecador ao arrependimento. Só que isso só vai acontecer quando nós seguirmos a essência da lei de Deus. Não importa se você devolve o dízimo, se você não ama, você está fora do céu. Não importa se você está todos os dias de culto dentro da igreja, se você não ama, você vai estar fora do céu. Você vai estar vivendo um relacionamento artificial e ilusório, meu irmão. A igreja precisa acordar. A igreja precisa tomar uma atitude de mudança. Amar a Deus, amar a sua lei. Versículo 25 fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, seus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão estes cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Você conseguiria chegar na casa de alguém e beber água em um copo sujo, mesmo que esse copo esteja bem limpo por fora? Você conseguiria beber? Você em sua sede chega, olha, me dá um copo de água, de repente vem ali um copo, e eu vou fazer uma figura de imagem um pouco diferente. Vem aquele copo de alumínio. É alumínio aquele material? Ferro, é alumínio, né? Uhum. Aí você pega esse copo de alumínio e vê que ele chega e está brilhando. Quem fez a limpeza dele fez assim algo, areou bastante, né, igual minha avó falava. E você pega a coisa mais linda do mundo e você vê aquele copo e fala: agora eu vou matar a minha sede. Aí quando você vira, você vê por dentro que não está limpo. Na água tem algumas coisas que estão boiando ali, e você não sabe definir se aquilo é pedaço de pão ou se é alguma venenosa. Você bebe? Você conhece algum líder que está mais preocupado em se mostrar por fora do que por dentro? Você conhece alguma família que quando chega aqui na igreja, você olha para aquele homem está, você assim: nossa, eu queria ser como ele. Homem de oração bonito. Quando fala de trabalho missionário, é o primeiro a se posicionar. Mas aí quando você vai conversar com a esposa dele, super fachado, em casa ele é uma outra pessoa. Eu inclusive já ouvi alguém pregando a seguinte ilustração, de que uma menina pegou suas trouxinhas
mudanças de roupa e trouxe para dentro da igreja. Ele estava arrumando uma confusão tremenda porque ela não queria ir embora. E os líderes da igreja chegaram ali para conversar com ela e perguntaram: mas por que você não quer ir embora? Você precisa ir embora. E ninguém convencia, até que o pai dela chegou: minha filha, precisamos ir, a nossa casa não é aqui. Mas aí ela falou para seu pai, e infelizmente todos ouviram: meu pai, não quero ir embora, porque aqui o Senhor é maravilhoso. Em casa o Senhor é uma outra pessoa, eu quero morar aqui. Existem muitos cristãos que são assim também, são maravilhosos, homens de Deus, aqui. Quando sai do portão para fora, ninguém me conhece mais. Precisamos ser autênticos, irmãos. E a última advertência que é feita aos líderes é algo bem parecido, porque fala: olha, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Não sei quantos de vocês têm assim o costume de ir a cemitérios. Alguém tem aqui? Graças a Deus, não, né? Existem dois eventos na igreja que eu gosto muito e que eu faço questão de ir quando posso. E um deles é esse, eu não tenho, acho que uns 7 anos que eu vou seguidos, que é a Campal de Ribeirão. E daquele cemitério eu acho legal, eu gosto. Eu faço questão de visitar. Porque a Campal ela acontece num lugar que fica de frente ao cemitério. E ali, quando nós estamos envolvidos na Campal, o que nos leva a meditar é o seguinte: um dia Jesus vai voltar e vai quebrar aquilo ali tudo, e pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então eu pego e vou àquele cemitério e começo a contemplar algumas pessoas. E é interessante que daquele cemitério, eu acho que 90% são da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqueles 10% que não são da Igreja Adventista são da família daquelas pessoas que são da igreja. E eu fico imaginando alguns túmulos bem simples, e outros não, já bem ornamentados. Mas se nós formos realmente ver o que está dentro de toda aquela ornamentação, é algo que a gente não quer ver. A gente quer ver Jesus pegando aquilo, transformando aquela podridão, aquele corpo mortal em um corpo imortal. Isso a gente quer ver. Mas é interessante notar, irmãos, que a reforma que nós precisamos fazer dentro da igreja, a reforma que nós precisamos fazer dentro das nossas famílias, ela tem que começar aqui dentro. A mudança tem que partir de dentro para fora. Você não pode vestir uma roupa de cristão sendo mundano. Você pode até enganar o mundo, você pode até enganar a igreja, mas a Deus você não engana. E quando Jesus voltar, se você continuar vivendo uma vida de engano, você não vai para o céu. Quando eu era criança, uma das coisas que mais me marcaram foi o meu primeiro dia de aula. Vocês lembram como foi o primeiro dia de aula de vocês? Eu me lembro que com 6 anos e meio eu fui levado direto para a primeira série. E ali na primeira série eu tive contato com muitas pessoas. E ali eu comecei a ter um envolvimento, um relacionamento de amizade, mas ali eu comecei a viver uma história que eu pensei que era uma coisa só minha. Mas na realidade, pelo passar do tempo, eu vi que não era tão minha assim. A maioria das pessoas vivem essa história. Porque quando eu cheguei com 6 anos de idade, ali eu vi uma moça não, uma menina também de 6 anos, linda menina. O nome dela era Chico. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe: mãe, eu estou namorando. Você já fez isso? Meu filho, você está namorando? Sim, estou namorando. Com quem? Com o Chile. Com o Chile eu quero conhecer então a Chile. Não, mãe, não precisa se preocupar, eu estou namorando. Mas o interessante desse namoro, irmãos, é que só eu sabia que estava namorando com ela. E minha mãe, que eu contei para ela. Ela não sabia. Eu tinha medo de me aproximar dela. As pessoas do colégio também não sabiam. Era um amor que quem
dentro da igreja. Porque vivem um relacionamento onde só você acha que ama, ou só você acha que está tendo um relacionamento. Existem pessoas que pensam estar se relacionando com Jesus, mas só Ele sabe. Jesus não sabe. Os necessitados nunca viram essa atitude de cristão, mas ele vive na ilusão de que está vivendo com Jesus. E sabe qual é o preço? Vida eterna. Elas acham que por estar com o nome na igreja estão garantindo o relacionamento com Jesus. Já casou, papel passado, né? Casamento de papel passado. Eu casei com Jesus, me batizei, ganhei o certificado, agora eu estou casado com Jesus. Não está não, você precisa viver o relacionamento com Ele dia a dia. E viver o relacionamento dia a dia com Ele é muito mais do que viver a teoria da letra que este povo não entendia. O que você vê de incomum entre nós e esses grupos? Eles guardavam a lei? Eles guardavam a lei? Sim ou não? Eles eram mestres da lei. Os fariseus eram um dos grupos religiosos mais radicais de sua época. Eles observavam o sábado. Eles ofereciam sacrifícios de adoração. Vou fazer uma pergunta então um pouco diferente, assim a gente vai terminando aqui. Hoje, o que nos torna diferente das outras pessoas? Ou talvez de outras religiões? É os mandamentos? Será que nós somos a única igreja que guarda os mandamentos? Você poderia me dizer alguma outra que guarda os mandamentos de Deus? Vamos lá. Adventista da promessa. Os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos. Os judeus ortodoxos. Os ortodoxos, todos do judaísmo, né? Batista do sétimo dia. Batista do sétimo dia. Adventista da reforma. Oi? Os adventistas da reforma. Vocês estão notando que nós não estamos sozinhos? Existem pessoas iguais, né? Mas o que vai fazer a diferença é o seguinte: aos olhos do mundo, nós podemos até ser um pouco diferente, né? Porque enquanto a maioria observa o primeiro dia da semana, essa minoria observa o sétimo dia. Mas o que vai fazer diferença, irmãos, para você ser selado, para você ter realmente a salvação, para você se sentir aperfeiçoado no poder do Senhor Jesus, vai ser o seu relacionamento sincero que nós precisamos ter com Deus hoje. Amém. Eu gostaria de deixar aqui um conselho. Pode falar. É porque eu estava abordando a questão de amigo de denominações. Verdade. Mas é muito interessante quando a gente vê isso daí, e é bom vocês contribuírem dessa forma, porque vocês estão começando a entender que nós não somos muito diferentes da maioria, se tratando de denominação. Isso significa o seguinte, que se seu nome está na igreja adventista do sétimo dia, não significa que você é um fiel observador da lei de Deus. E isso vai fazer diferença, porque esses grupos, irmãos, eles eram muito mais aptos, muito mais conhecedores, muito mais radicais do que hoje somos. No entanto, Jesus estava reprovando, porque eles estavam falando uma coisa e não estavam vivendo. A lei ela não foi feita para ser lida somente. A lei ela não foi feita somente para ser pregada. A lei ela foi feita para ser amada e para ser praticada. Se
Se você não seguir esses dois passos, amar a lei de Deus, praticar a lei de Deus, vã é a sua observação. Vã é a sua entrega ao batismo na igreja e achar que por não trabalhar no sábado você está salvo. Você está sendo iludido. Assim como aquele relacionamento de criança que todo mundo, ninguém sabia, só eu sabia. Assim como você talvez pode estar vivendo o cristianismo infantil dizendo, olha, eu guardo o sábado, mas na realidade Deus nem te conhece. Porque existe um versículo que ele fala o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos. E às vezes nós aplicamos esse texto às outras pessoas que são guardadoras do primeiro dia da semana, mas esse texto não está sendo direcionado a essas pessoas somente. Porque se tivesse sido direcionado somente a essas pessoas, o contexto não estava falando de uma essência de vida de cristianismo, de prática. Olha, eu não conheço vocês porque quando eu tive fome, vocês não saciaram a minha fome. Quando eu estive com sede, vocês não saciaram a minha sede. Então o cristianismo é prática do amor de Deus. Querem guardar a lei de Deus, querem ser salvos em Cristo Jesus, querem viver na plenitude da presença da lei de Deus. Precisamos, irmãos, amar a lei, amar o autor da lei, amar as pessoas por quem a lei foi criada e praticar a essência desse amor no nosso dia a dia. Você tem esse desejo? Tem essa coragem de mudar? De fazer com que Itanguá seja talvez uma das primeiras igrejas a revolucionar o estado do Espírito Santo, amando as pessoas, aplicando a lei, mas de forma como realmente Cristo a fez? E eu vou terminar dizendo o seguinte: quem entendia mais a lei? Os estudiosos ou o autor da lei? O autor, Cristo. Quem precisamos obedecer? Os estudiosos ou o autor da lei? O autor. Porque muitas vezes nós iremos ver pessoas lindas, pastores, líderes, anciãos, estudiosos, e quando você olha para a sua vida, você não vê a essência do amor. Mas nós precisamos seguir os caminhos do autor da lei. E se você tem essa coragem, eu gostaria de convidá-los nesta noite a tomar uma atitude de mudança, voltar de onde você estava indo, para onde você estava indo, voltar-se para o amor e começar a não mais olhar para o que estas pessoas estão fazendo, mas comecem a praticar sim, às vezes o que elas ensinam, porque se o que elas ensinam estão de acordo com a palavra de Deus, façam conforme estiver com a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: se você não encontrar nenhum exemplo, siga o autor da lei e seja você talvez o primeiro exemplo neste mundo aqui, amando as pessoas e colocando essa lei em prática, ajudando as pessoas em suas necessidades, vestindo quando eles estiverem nus, dando água quando eles estiverem com sede, alimentando-os através da palavra de Deus quando essa for sua necessidade, porque o que vai fazer a grande diferença quando Jesus voltar é que ele vai separar um povo que realmente amou o semelhante, amou a Deus de tal forma que todas as outras coisas não tinham tanto valor assim. Por isso eles rejeitaram todas as coisas para seguirem as que eram necessárias. E do outro lado vai ter um grupo que este vai ter amado mais a teoria, vai ter amado mais as coisas do que o próprio Deus. E este grupo não vai ter sido capaz de negligenciar aquilo que é necessário para tocar aquilo que é mortal para aquilo que é imortal. E nós precisamos hoje tomar uma decisão de estar no grupo daqueles que amam a Deus e aos semelhantes. Porque quando você ama, você rejeita todas as outras coisas por amor a este homem que é o nosso Deus. Quando você ama, você é capaz de fazer coisas que você realmente até duvida que um dia fosse capaz de fazer, porque você é movido pelo amor de Deus. E eu quero dizer para vocês que
Essa é a igreja de Itambá.